Olá, bom dia, como vão vocês? Hoje vamos começar a montagem das videoaulas da disciplina de corrosão, para melhor entendimento e você depois fazer sua lista de exercícios. É, bom, primeiramente nós vamos ter em mente que esse material foi desenvolvido paralelo a experiências, né, a atividades laboratoriais, atividades experimentais. Então, o que a gente faz em laboratório vem para a sala de aula e discute em várias situações. É, como isso não é possível por causa, né, é, da nossa possibilidade de estarmos juntos, então vamos tentar bolar aqui uma maneira de explicar a parte teórica da melhor forma possível. Nós vamos ver aqui a introdução à corrosão, a primeira parte. A segunda parte vai ser os aspectos mais gerais. Essa parte inicial, chamada de primeira parte, temos que ter em mente como funciona a tabela de potencial, e em paralelo a ela a tabela de nobreza da água do mar, que é uma parte mais aplicada, os mecanismos de reações de oxidação e redução dos processos corrosivos. Mas agora a gente não vai ver mais aqueles processos simplesinhos que a gente via lá na química geral. Não, vamos ver aplicado na ferrugem, numa peça de alumínio, no aço, é, bronze e outros materiais. Foco principal, materiais metálicos. E o ataque corrosivo gera pilhas de corrosão. Então esse é um item aqui. E a gente precisa verificar se a reação é espontânea ou não, se vai gerar uma DDP ou não, a região catódica, a região anódica, né? Fazendo uso da tabela de potencial dos nossos conhecimentos lá que já adquirimos ali anteriormente. Bom, nosso primeiro ponto é a tabela de potencial. A tabela de potencial, ela nos permite verificar qual é o metal mais nobre frente ao meio ácido ou meio básico, qual o metal menos nobre, qual o metal que reage imediatamente com o ar ou com a água. Porque você sabe, né, no ambiente, aqui nós temos a umidade relativa do ar e essa água participa dos vários processos corrosivos. Lembrando que o nosso estudo de corrosão é importante, por quê? Porque corrosão ela envolve uma parte envolve muita eletroquímica e é um ponto que envolve o PIB de um país, né? Que você tem o setor siderúrgico, o setor automobilístico, naval, de transmissão também, de cabos, construção civil, tudo isso envolve materiais metálicos. Então, para você ver a importância dessa disciplina, né, desse conhecimento. Bom, a tabela de potencial, ela tem aqui, está aqui, deixa eu aumentar melhor para você ver, né, ver aí, você acompanha no seu material, mas ela está dividida em meio ácido e meio básico. Meio ácido vai daqui de potencial mais 309, potencial de oxidação mais 309, até potencial de oxidação menos 3. Já o meio básico vai de potencial de oxidação mais 269 até menos 2. Então ela tem a divisão de meio ácido e meio básico. Você tem do lado esquerdo os potenciais de oxidação, do lado direito os potenciais de redução para cada semi-reação. Isso daqui são semi-reações de condições padrões, potencial de eletrodo padrão que nós estamos vendo, que é uma tabela do Vicente Gentil, do livro do Vicente Gentil, bastante completa aqui para a gente utilizar. Tem várias semi-reações. Faltam algumas semi-reações aqui, por exemplo, do nitrato e do sulfato e algumas de mercúrio que vou acrescentar depois. O que nós podemos concluir dessa tabela de potencial? Olha, a tabela de potencial tem uma referência. Quem é essa referência? O eletrodo de hidrogênio. O eletrodo de hidrogênio é um eletrodo padrão de referência. Por quê? Porque dele se obteve potencial zero e a partir dele mediu-se os outros potenciais para gerar esses valores aqui de potencial de oxidação e de redução.
Se você, a primeiro ponto que você pode verificar, mesmo não tendo feito o experimento, quando você coloca sódio metálico em água, ele reage violentamente com a água. É fato isso. Então, por isso que o sódio tem um potencial grande positivo. Ele é facilmente oxidado, formando quem? Liberando um elétron e formando o íon Na+, aquoso. Os outros metais também, você tem aqui magnésio, facilmente oxidado. O alumínio, o alumínio é muito fácil de ser oxidado pela ação do ar. Só que o alumínio ele tem um potencial mais 166. Ele reage facilmente com hidróxido de sódio. Só que com o ar, quando ele reage com ar, ele forma uma camada passiva, que é um outro ponto que nós vamos verificar mais adiante. Então essa camada passiva forma óxido, a impede de corroer. Mas o alumínio reage facilmente com hidróxido de sódio. É uma reação muito fácil. A reação do magnésio, né, uma típica que se tem é você colocar ele na chama do bico de Bunsen, que produz aquela chama intensa, de grande luz. Mas o magnésio, você põe em meio ácido, ele reage. Zinco reage facilmente também, né? Aliás, zinco até é usado como eletrodo de sacrifício, que é um outro ponto que a gente vai também estudar. Bom, então todos esses metais que estão acima do hidrogênio, que estão aqui na parte de cima, eles ao reagirem em meio ácido, eles vão liberar gás hidrogênio. Eles vão reduzir o H+ do meio ácido, porque lembrando que nós estamos aqui do lado das soluções ácidas. Então todos esses metais aqui, ao reagirem com H+, de um ácido qualquer, vão liberar gás hidrogênio. Esses metais aqui são mais nobres, os que estão abaixo do H+. Os que estão aqui embaixo, ó, já viram metais nobres. Eles já têm uma certa dificuldade de reagir. Você tem aqui um caso bem comum, é o cobre. Esse cobre aqui, ó, o cobre metálico, indo para cobre 2. É esse cobre que nós vamos usar. E o potencial de oxidação dele é menos 0,337. Ou seja, é um potencial mais difícil de ser oxidado. Então ele vai reagir com ácido sulfúrico concentrado, mas não vai liberar H+, já vai reduzir o sulfato. Você tem outros metais aqui mais nobres, claro que experimentalmente é mais difícil de lidar. Com mercúrio, porque é poluente, né? Prata é cara, ouro também, paládio é muito caro, ouro. Então fazer experimentos com esses metais já é mais difícil. Mas eles são metais mais nobres, eles têm potenciais de oxidação negativo. Então eles já são difíceis de serem oxidados, tá certo? Uma outra visão em meio alcalino. Opa, você tem lá a formação, de repente, na ferrugem, o meio está neutro, porque começa pela presença de cloreto, que deixa o potencial do meio pronto para ser atacado, para promover as reações, e ocorrer as respectivas reações em meio alcalino. Então você tem, por exemplo, aqui, ó, o alumínio, na presença de um meio básico, ele libera gás hidrogênio, que é uma reação lá da água, que a gente vai ver ainda, e ele libera íon aluminato, é oxidado a íon aluminato. O magnésio também reage no meio alcalino, produzindo hidróxido de magnésio. O zinco também vai formar o hidróxido de zinco. Tem várias outras reaçõezinhas aqui, mas a gente vai ficar só com algumas mais interessantes. O próprio ferro, né, reagindo com meio alcalino. Mas lá na ferrugem é melhor você usar esse daqui, ó. O ferro indo para ferro 2, depois ferro 2 indo para ferro 3 aqui, ó, que é um potencial mais negativo. Agora, você usar essa daqui é só se for num caso extremo de um meio bem alcalino mesmo, né? A reação da água a gente usa inicialmente aqueles de lá, mas depois a gente trata isso melhor. Reações da água aqui também são importantes. Nós temos duas reações importantes da água. Nós temos a água sendo reduzida a gás hidrogênio quando o sódio reage com a água. É essa reação que se usa. E tem outras aí que é da ferrugem. Essa daqui, ó, que é o oxigênio dissolvido da água produzindo hidroxila. É essa reação que ocorre na formação da ferrugem, tá certo? E é o potencial mais 0,401 que se usa, da redução do oxigênio dissolvido na presença da água. Essa daqui é já para um caso mais específico do sódio metálico,
que libera gás hidrogênio aqui, na ausência de oxigênio dissolvido. Aí é a redução, redução da água, né? No caso, potencial menos 0,828. Nós vamos ver mais tarde que o potencial, a diferença de potencial, ela é calculada, né? Você pega o potencial da reação do cátodo com o potencial da reação do anodo e faz a somatória dos dois. E aí você tem um resultado de potencial. Se ele for positivo, a tendência é ser uma reação exotérmica, porque uma reação fácil de ocorrer, né? Porque o potencial dela, a energia padrão, que é proporcional ao potencial, vai ser ΔG igual a menos zero, então ela é espontânea. Né? Quando reações, quando dá um potencial negativo, aí menos com menos da equação vai dar um ΔG maior que zero. Mais tarde a gente fala sobre isso. Tá certo? Então, ficamos de ver aqui algumas semi-reações que nós vamos usar aí no nosso dia a dia. Um outro ponto importante, como que é medida esses potenciais aqui, como foram medidos? Para serem medidos, precisa de um padrão, né? Quem é o potencial padrão? É o de hidrogênio. O potencial de hidrogênio é o padrão, o potencial dele é zero. Nas condições padrões, a concentração de ácido tem que estar 1 molar, a concentração de hidrogênio tem que estar, o gás de hidrogênio usado, né? É esse daqui. O gás de hidrogênio borbulhado no eletrodo de platina de alta pureza. E é a redução do gás do H+, produzindo gás de hidrogênio. Essa platina é um catalisador, é um negro de platina finamente dividido. E o potencial dele é zero. E como que você faz a medida dos outros metais, né? Para você ter. Você usa como referência o potencial de platina, né? Nas condições padrões, ele é zero, e você coloca no outro eletrodo o metal puro que você quer medir. Nas condições padrões, 1 molar, 1 atm, né, a 298 Kelvin, e aí você vai fazer a medida no multímetro também, padrão e calibrado, claro, interligado por um sistema interligado por uma ponte salina. 2 compartimentos, né? No caso aqui faz a medida direta, isso aqui não tem a ver, o valor, medida que não tem a ver se é oxidação ou redução. Bom, então aí você tem aqui a medida do potencial do zinco, dando aqui 0,76, que é esse valor aqui, que foi medido ali para o zinco. Tá certo? É o 0,76 ali que foi medido para o zinco, esse valor aqui, portanto, né? 0,76. Nós vamos nos acostumando com os valores com o tempo aí, tá? Mas claro que essa tabela, numa prova que você for fazer, você precisa tê-la em mãos. Não vai, ninguém vai pedir para você decorar uma tabela dessa. Como você interpreta aquela tabela de potencial, né? Então, você precisa ter em mente qual é o potencial de referência. Já vimos que é o hidrogênio. Por quê? Porque é do hidrogênio que você mede os outros potenciais. Né? Ele é o referência, é o potencial zero, nas condições padrões. Quais os metais facilmente oxidados em meio ácido? Todos esses aqui que estão na parte de cima, como nós já vimos, todos eles, de 0 para cima, têm facilidade de oxidar. Todos esses aqui, né? Meio ácido, no caso. Uma outra questão que se deve verificar. Por que eles são facilmente oxidados? Porque eles têm alto potencial de oxidação, valores grandes de oxidação, de mais 309, né, até chegar aqui, né, até 0,27, cobalto, 0,50, níquel. São todos metais de fácil oxidação, de potencial elevado de oxidação. Quais os metais mais nobres? Nós já falamos, são aqueles abaixo do hidrogênio, principalmente cobre, prata, ouro, mercúrio, né? Ouro aqui, paládio, são metais que têm potencial de oxidação grande negativo, né? Grande negativo, podemos dizer assim, para melhor facilitar a compreensão. Quais os metais mais nobres em meio ácido? Os mais nobres em meio ácido são justamente esses metais mais nobres aqui, O cobre, por exemplo, nós já falamos, ele é atacado por um ácido fúrico concentrado e lentamente o ataque ocorre, né?
É o metal mais nobre que a gente usa em laboratório, porque é mais barato e fácil de conseguir. Existe diferença na oxidação do alumínio, magnésio, zinco, cromo, molibdênio e ferro entre meio ácido? Sim. Olha, você vê aqui que alumínio, deixa eu aumentar um pouco, alumínio aqui em meio ácido, ele dá essa semi-reação aqui, ó, de potencial mais 166 para oxidar o alumínio. Claro, o alumínio, para você oxidar, ele tem que ser rompida a camada passiva dele, dióxido. Né? Não é tão fácil assim não, não é tão imediata a reação. Ela ocorre, mas demora um pouquinho. Já o alumínio meio alcalino, olha aqui como ocorre, ó. Quer dizer, alumínio não é nem atacado em meio ácido, alumínio é atacado em meio básico. Meio ácido ele é atacado, mas demora. Mas agora meio básico ele ocorre muito mais fácil, né? Devido ao rompimento melhor da camada passiva de óxido. Mas então a diferença que tem é que em meio ácido o alumínio oxida diretamente a íon a L3. Já em meio básico ele vai para íon aluminato, de inox mais 3 também, tá certo? Qual é o outro? O magnésio. O magnésio, lá em meio ácido, ele desloca o hidrogênio, forma H+, né, assim como o alumínio, e forma e é um potencial mais 237 de fácil oxidação, né? Forma magnésio 2+. Já em meio alcalino, ó, forma já diretamente hidróxido de magnésio. Outro, zinco que é bastante comum, né? Apesar de achar zinco para comprar, é um pouquinho difícil, né? Eu já consegui umas raspas de zinco de uma fábrica que eu levei os alunos para visitar, para fazer o experimento. Então o zinco aqui vai para zinco 2 mais e meio ácido, o potencial dele é grande, positivo, mais 0,763. Já em meio alcalino, ó, olha aqui ele reagindo com meio alcalino, o potencial é mais 0,126 e já forma um íon aqui zincato. Mas você também tem uma outra, você pode usar essa outra aqui, não tem problema não, ó. Forma o hidróxido de zinco. Se formar o hidróxido de zinco, né, numa quantidade de zinco, né, tal. Agora, para excesso, aí dissolve esse hidróxido de zinco, forma o íon zincato. Tá certo? E os outros aí vão nessa mesma linha de diferença. Pois bem, dito isso, nós temos ainda eu vou levar isso aqui no quadro para melhor analisar, mas nós temos duas reações de redução da água. Uma na ausência de oxigênio, que gera liberação de gás de hidrogênio, cujo potencial padrão é menos 0,828, e a outra na presença de gás de hidrogênio, formando hidroxila. Essas duas reações são importantes para a gente interpretar os nossos processos de oxidação, os nossos mecanismos de oxidação e redução. Essa é na presença de oxigênio dissolvido na água. É o oxigênio que está sendo reduzido a hidroxila. Os NOx aqui não são alterados da água. Aqui sim vai de 0 para menos 2 no oxigênio. Tá certo? Bom, então nós temos aqui que estar atento aos mecanismos de oxidação. Para compreender essas reações, a gente precisa saber quem é cátodo, quem é anodo, as reações envolvidas, o cálculo de DDP, etc. Ver se o sistema é espontâneo ou não. Então, vamos considerar aqui as reações dos metais em meio ácido. Você pega o metal lá, zinco, ferro, alumínio, e reage com um ácido qualquer, né? Ácido fúrico, ácido clorídrico, a reação que vai ter, aquele metal é oxidado, liberando elétrons, e o hidrogênio do ácido é reduzido, formando gás de hidrogênio. Tá certo? Então você vai ter uma reação de ânodo aqui e uma de cátodo aqui. Lembrando que reação de ânodo é oxidação, de cátodo é redução. A reação geral é essa daqui, tá beleza? Para qualquer metal no caso aqui. Se você reage ferro com ácido, você vai liberar ferro 2+, a solução fica amarelinha. Se você reduzir, e consequentemente reduz o H+ do ácido, aí forma um ΔE que é, olha só, esse daqui você pega lá o potencial do ferro de oxidação. Quanto que é o potencial de ferro de oxidação? Aqui ferro de oxidação, aumenta
tá? É mais 440, mais 440. Opa, então potencial de oxidação do ferro mais 0,440. E o do H mais zero, potencial de referência. Aí você faz o que? A somatória das duas e obtém que é uma reação espontânea. Vai dar, portanto, um ΔE de mais 0,440. Ou seja, vai ocorrer a formação do respectivo é, sulfato ferroso ou cloreto de ferroso, dependendo do ácido que você usa. Mas a gente trabalha aqui no caso a liberação do cátion. Agora, se você pegar um ácido cujo que tem um poder oxidante muito grande, né, como o ácido nítrico, né, aí ele vai reduzir a parte iônica, vai reduzir o nitrato do ácido. Então nós temos que estar atento a essas reações aqui. Ó. Você colocar lá um pedaço de zinco, ácido nítrico, o zinco oxida, porque o pedaço de zinco vai desaparecer. Aí forma zinco 2 mais. Qual é o NOx, o potencial do zinco? Mais 763 de potencial de oxidação do zinco em meio ácido 0,763, beleza. E qual é o do nitrato? Essa reação aqui é uma que estava faltando na tabela periódica, na tabela de potencial. É isso daqui, ó. No caso eu dei aqui no texto para vocês. É o nitrato sendo reduzido a NO. Mas o NO é incolor. Por que você vê um gás castanho avermelhado? Porque o NO imediatamente reage com o oxigênio do ar, formando o dióxido de nitrogênio. Esse gás é castanho avermelhado e asfixiante. Tá certo? E esse potencial aqui é 0,96. Agora faz a somatória dos dois. Vai dar 3, 12, vai 1,723 volts, né? Positivo, portanto, ela é espontânea, o ΔGD ela vai dar maior que zero. Beleza? Bom, agora o ácido sulfúrico. Mas o ácido sulfúrico lá atrás nós falamos que ele libera gás hidrogênico, reagir com os metais. Sim, libera, mas com os metais que estão acima do H+, do potencial zero. Mas quando o cobre, que é o metal nobre, você pegar ácido sulfúrico aquoso, solução, não reage. Agora você pega ele concentrado, reage lentamente, mas reage. Aqui está um experimento que nós fizemos no laboratório, ficou lindo, né? O cobre é oxidado e o sulfato é reduzido. Aqui está faltando os potenciais, mas depois a gente fala deles e calcula DDP, tá certo? Mas o do cobre é aquele mais 337, né? Que vocês vão decorar de tudo que tiver cobre oxidando, cobre metálico indo para cobre 2, reduzindo, no caso é menos 337. Aí tem que pegar do sulfato, que aqui essa tabela não tem. Tem que pegar de uma outra referência, depois eu passo para vocês, tá beleza? Então, continuando aqui, essa reação ela é espontânea, ela é lenta, né? Lembrando que a DDP ela não calcula a cinética da reação não, tá? Ela só verifica se é espontânea ou não. Se ela é lenta, aí são outros fatores e tal, entalpias de formação, etc. Aqui então nesse experimento você tem aqui os cristais de sulfato de cobre que formaram. A reação está azul porque formou o íon cobre 2+, e ele é azul. E um pedaço de cobre. Pronto, outras reações importantes é a reação do sódio com a água, mas isso aqui eu vou falar mais no quadro, né, pra gente fixar melhor, né, e fazer as ilustrações. Reação do sódio com a água, o alumínio com alumínio com o hidróxido de sódio, outras também que a gente faz no laboratório. Essa tabela aqui ela é importante para a gente verificar que nós, fazendo um paralelo com a tabela de potencial, nós temos aqui que esses metais que estão aqui na parte de cima, eles estão numa região anódica, ou seja, de corrosão. E esses daqui de baixo já estão numa região catódica.
catódica, extremidade catódica de proteção. O que que isso significa? Aqui é uma aplicação experimental na água do mar. Você precisa saber isso para fazer tubulação, construir um navio, um barco, né? Tanques que vão ficar próximos, que vão ser o navio, plataforma de perfuração, maquinário e tudo. Então você precisa saber disso aqui, né, para interpretar isso, para analisar e montar o seu projeto, o engenheiro montar o projeto dele. Então, o que nós temos aqui? Nós temos ligas de alumínio, de zinco, ligas de magnésio, eles todos podem sofrer corrosão. E o que isso acarreta? São metais que podem ser usados como metais de sacrifício. Ou seja, eles podem estar acoplados na, na no casco de uma embarcação, de um navio, para ser usado como metal de sacrifício e se sacrificar, corroer no lugar da armação do navio, do fundo do navio. Então é usado muito zinco como eletrodo de sacrifício lá, tá certo? Aqui são aços, aí a nomenclatura internacional da americana, é um aço ativo, que é um aço passivo. Aço passivo é porque tem camada passiva, então ele vai para a região catódica de proteção, então ele está protegido, digamos assim, da corrosão. Monel é uma liga né, que está para pedir para vocês pesquisarem, é uma liga de aguenta altíssimas temperaturas, tem latão aqui também, vários tipos de latão, né? Enfim, mas o que a gente tem que entender aqui é que aqui é uma extremidade anódica, que a peça sofre corrosão, o metal sofre corrosão, e aqui é a região catódica de proteção. Nós temos umas diferenças aqui em relação à posição da tabela de periódica. Uma delas, bem nítida, é uma questão até que estava mais lá na frente. Titânio. Mais na frente a gente fala das diferenças que tem as tabelas, tá bem? É que agora eu tô sem vai ficar chato ficar indo lá em cima e voltando. Mas nós temos aqui, de modo geral, os metais estão tão tranquilos, então respeitam a tabela de potencial padrão. Mas quando chega numa posição prática, numa situação experimental, ele pode ter alguma alteração. Por exemplo, você pega aqui alumínio, né? Alumínio está lá na tabela de potencial, ele está na posição de fácil corrosão e meio ácido. Aqui também está o zinco também, né? Beleza. Mas agora, vamos pegar aqui esse titânio. O titânio. Já que estamos aqui, vamos falar disso logo, né? Mas depois a gente volta de uma forma melhor aqui. O titânio, olha o titânio aqui, ó. Ele está na posição de fácil oxidação, mas naquela tabela lá, ele já foi para uma região nobre. Por quê? Porque o titânio, ele forma uma camada passiva, né? Uma camada passiva que faz proteger. O outro, se não me falha a memória, deve ser o cromo, mas enfim. Então o que é Monel, o que é ACSI, aí você pesquisa lá, tá? A composição do latão, que a gente já falou sobre isso aqui. Beleza? Lembrando que aqui são ligas, né? Alguns não são material, alguns são metais puros, outros são ligas metálicas. Por que o grafite está aqui numa região de proteção? Pô, grafite é carbono, né? Carbono não vai oxidar mais, né? Vai ser difícil oxidar, no caso. Ele oxida lá no alto forno, mas numa condição extrema. Aqui que eu queria chegar. As divergências das tabelas, aquela d'água do mar e a de potencial. A posição do alumínio abaixo do zinco. Sim. O alumínio está abaixo do zinco. Olha bem, na tabela 3.1. Então, na tabela 3.1, aqui de potencial, o alumínio está abaixo do zinco. Então, vamos lá. Tabela de potencial. O alumínio está aqui abaixo do zinco. Cadê o zinco? Alumínio, zinco.
está abaixo do alumínio, né? Ó, o zinco está abaixo do alumínio, tá certo? Tá aqui, ó. Então o alumínio está mais fácil de ser atacado aqui em relação ao zinco, né? Por causa do potencial dele é maior, mais 166. E o do zinco é 0,763. Então o alumínio é mais suscetível ao ataque ácido lá do que o zinco. Já aqui nessa tabela, o alumínio está mais para baixo, o zinco está acima, apesar de ser pouca, né? Mas o alumínio está numa região mais para o lado da catódica, mais protegido, e o zinco está mais facilmente corroído. Por quê? Porque o alumínio ele sofre justamente pelo efeito de camada passiva. Ele forma uma camada passiva que faz ele vir aqui um pouco para essa região catódica, tá certo? Então aqui essas posições inverteram, alumínio e zinco, comparado com a tabela de potencial. Uma outra diferença é a posição do titânio, que nós já falamos, né? Olha o titânio como é que está lá na tabela 3, lá na tabela lá do gentil, tabela de potencial, que é 3,1. O titânio, já até falamos dele, né? Mas aqui, o titânio está na posição mais 3,7, está na posição acima do hidrogênio. Então, ele é atacado em meio ácido, né? Atacado em meio ácido. Ah, chega aqui nessa tabela, olha onde que está o titânio, ó. Por quê? Porque o titânio ele vem para uma região de proteção catódica, né? Onde catodo é onde sofre redução, né? Então o metal fica protegido, não oxida. Corrosão você tem que estar sempre em mente que é um processo de oxidação. Se sofre corrosão, o metal sofre oxidação, tá certo? E ele forma esse óxido aqui, ó, e forma camada passiva. E lembra da definição de camada passiva que você pesquisou? Camada passiva é uma camada finamente dividida e aderente à superfície metálica. E ela protege o metal do processo corrosivo. Bom, aí você tem aqueles ácidos lá, que vocês têm os passivos e tal, né? Os passivos que formam também a camada protetora de óxido aí de crômio, tá certo? Às vezes aqui esses óxidos não são tão triviais assim, às vezes formam uma estequiometria diferente, tá? Dependendo da área metalúrgica tem muito disso. Outra camada passiva importante é do alumínio. Alumínio, crômio, titânio. Alumínio reage diretamente com o oxigênio do ar, formando a camada passiva aqui, ó, dele, ó, uma fina camada, e aqui está o ar, que protege a peça metálica depois. É bem ilustrativo. Aqui você tem uma ilustração para um ácido, né, de um óxido aí que formou para proteger o ácido. Outra camada passiva importante é a pátina. A pátina é formada em bronze. Você pode ver que as estátuas de bronze são todas esverdeadas. Aquilo ali também é uma proteção, né? Esteticamente talvez não fica tão bonito, né? Mas é uma proteção que ocorre. E essa camada, ela vem do aço fúrico. Que aço fúrico é esse? Da chuva ácida, que é da queima dos combustíveis. Aí forma uma série de elementos, né? É um mecanismo muito complexo aqui, mas o que interessa para a gente é a formação do sulfato hidróxido de cobre. Que é de cor esverdeada. É o cobre reagindo com ácido fúrico, formando esse sal complexo, né? É um sal básico complexo. Sulfato de cobre e hidróxido de cobre misturados, tá certo? Então, aqui é uma referência de um estudo que foi feito no estado do Rio de Janeiro sobre monumentos históricos e onde foi verificado aí os vários mecanismos dos vários produtos formados e identificados desse processo complexo de oxidação do cobre, tá certo? Mas o que interessa mais pra gente é essa reação aqui, também, ela que é a mais direta. Aqui minha prima, ela foi na Grécia, aí ela tirou essa foto de um monumento, né, grego, e me mandou, formando pátina aí, um antigão. E esse aqui é um aluno meu que foi na Bahia e mandou para mim essa foto que estava acontecendo lá na torneira da casa, formando aí um depósito sobre o metal, a torneira. E aqui é uma foto que eu tirei do convento da Penha, da maçaneta antiga, né, que tinha ali, um portal da porta, né,
eu acho que pra você bater na porta. E aqui tem pátina aí, tá certo? Depositada. A Estátua da Liberdade também, aqui você tem partes que o metal não é puro, tem partes de solda que forma pilhas, né? E ela tá toda aí, ela é toda de cor verde formando pátina, né? Que ela é de bronze, foi um monumento dado pela França aos Estados Unidos, justamente indicando a liberdade. Pronto, gota salina é um ponto que nós vamos ver na próxima aula, que ela é mais complexa. Antes de ver gota salina, nós vamos fazer aquelas reações lá de soja, alumínio no quadro para ficar melhor entendido, tá bom? Então, até mais, um abraço.